A paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa Mais Conectado. O programa Mais Conectado é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ji-Paraná. O programa é um programa voltado para a família. E nosso pastor é o pastor Sadraque Muniz, a nossa coordenadora, a irmã Diná Cordeiro Muniz. Hoje nós vamos estar falando um tema importantíssimo. Tenha cuidado com a vida. Hoje Deus está nos falando, nos chamando, te chamando para você aprender sobre o cuidado com a vida. Corpo, alma e espírito. Às vezes você deve ter dúvida e hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto. Quero dizer para vocês que o programa Mais Conectado, ele já está no ar. Nosso programa ele vai pela Rede TV ou pelas nossas redes sociais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós estamos no mês de outubro, onde se fala sobre o cuidado, a mulher se cuidar, se prevenir contra o câncer de mama. Não é só o mês de outubro que nós temos que nos prevenir e o cuidado, mas no mês de outubro há um chamamento da atenção das mulheres, não só das mulheres, de toda a família, onde há várias palestras, há vários programas falando, várias pessoas discutindo sobre esse assunto. E eu quero te convocar, você, a se prevenir, a se cuidar. Na rede pública, há os postinhos, e nós temos o Ceci Cunha aqui em Ji-Paraná, onde toda mulher ela pode ir ali para se prevenir, fazer o seu preventivo, passar por uma avaliação médica para ver como vai a sua saúde, como você está. Então, esse programa de hoje, nós vamos estar falando sobre o cuidado, não só do corpo, mas corpo, alma e espírito. Mas eu quero convocar você, mulher, pare nesse mês de outubro, que é um mês que a gente está falando sobre o autocuidado. Pare e procure um médico, procure se cuidar, procure se analisar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você não passa por um check-up da sua saúde? Há quanto tempo que você não faz um check-up para ver como você está? A sua pressão, a sua glicose, o seu preventivo, a mamografia. Há quanto tempo você não passa por esses exames? E eu vou te dizer, pela rede pública você consegue fazer. Você é importante para a sua família. Você é importante para as pessoas que estão à sua volta. Você precisa se cuidar e dar o exemplo para os outros que estão perto de você. Quantas mulheres, quando vão procurar um médico, é porque já está se sentindo mal, já está sentindo dor, e chega lá uma triste notícia. Se você estivesse vindo mais cedo, seria diferente, você teria se prevenido. Eu me lembro de uma amiga minha que há pouco tempo passou por uma situação bem difícil, só que todo ano ela fazia o preventivo da mama. E quando foi a surpresa dela, de um ano para o outro, foi encontrado nódulos e veio a fazer as biópsias e esse nódulo era cancerígeno, maligno. Mas só que como ela se prevenia, ele estava pequenos, fez a cirurgia, passou por todo o tratamento e hoje ela está com a saúde restaurada. Por quê? Porque ela se preveniu. Então, quero deixar esse exemplo para você. Se previne, porque amanhã você pode colher coisas boas. Então, é melhor prevenir do que remediar. Se a gente pode prevenir, por que não? Por que não procurar um médico? Com
Conversa com alguém, conversa com amiga. Às vezes a gente fica meio assim de ir ao médico só, mas existe uma companheira, existe uma amiga, um parente que pode estar indo com você, te acompanhar e passar por esses momentos. Então fica a minha dica, previna é o melhor remédio. E eu quero te chamar para um louvor, porque daqui a pouquinho nós já vamos falar sobre o cuidado da vida. Deus nos chama a cuidar. Fica com esse louvor e eu creio que será de elevo espiritual, medita nas letras, porque às vezes a gente ouve um louvor, mas a gente tem que parar para prestar atenção o que a letra do hino está dizendo. Porque às vezes a gente pega uma música, qualquer música aí, quando a gente entra no carro, liga o rádio, e quando você para e vai prestar atenção naquela letra, é algo não muito agradável, que você está ouvindo, está penetrando na sua mente, algo que vai te trazer até... às vezes a gente fica triste, aborrecido, e você não sabe por quê. E às vezes foi uma música que você colocou e ouviu. Mas aqui no programa Mais Conectados, a gente sempre procura um louvor que venha falar ao seu coração, que venha trazer ânimo, que venha trazer encorajamento. Então, preste atenção na letra desse louvor, porque eu creio que Deus irá falar com você através desse louvor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu
descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. E falando de cuidados, na palavra a gente vai falar sobre isso. A gente vai ter uma feira maravilhosa aqui, né, na nossa sede da IADEGIPA, aonde terá vários tipos de comida. Você vai estar cuidando do corpo, você vai estar cuidando da alma e do espírito, porque vai ter palavra, vai ter louvor, vai ter comida, você vai estar se divertindo. Às vezes nós pensamos só no corpo, às vezes nós pensamos só no espírito, mas nós somos alma viventes. E você sair de casa para ir num evento, encontrar pessoas, é maravilhoso e isso alegra a nossa alma. O pastor Sadraque, ele estava dando uma palavra e ele falou assim para os casais: vocês têm que viajar junto, vocês têm que ir para eventos junto. Olha só, o que eventos, viagens tem a ver com casamento? Tudo. Porque quando você vai num evento, que você volta para casa, você tem assuntos novos para conversar com seu esposo e com a sua esposa. Então, esse evento, a Feira Gospel, eu costumo dizer assim, que a Feira Gospel, ela foi criada para relacionamento. Peraí, como assim? E isso mesmo. A Feira Gospel foi criada para você encontrar pessoas. Porque se você vai para um jantar, se você vai para um evento muito formal, você senta à mesa, mas você fica constrangido de se levantar para conversar, para ir lá. Agora a feira não, a feira faz você se movimentar. Eu me lembro que quando eu era líder da UMADEGIPA, coordenadora da UMADEGIPA, nós tínhamos aqui um jantar do Dia dos Namorados. E aí eu comecei a analisar. Paga-se muito caro para ir no jantar, a pessoa senta, não integra, não há aquele movimento, aquela conversa, aqueles olhares. Falei, bom, se é, né, um jantar de namorado, fica sentado, aonde vai se arrumar namorado? Falei, opa, peraí. E eu tinha ido numa feira, e eu achei interessante que na feira você vai andando. Se você tiver dinheiro, você vai. Se você não tiver dinheiro, você vai, porque a feira tem coisas de todos os valores. Então, tem pipoca, tem algodão doce, cachorro quente, tem comida, tem churrasco, tem doces, tem bombons. Então, tem tudo na feira. Então, necessariamente, você não precisa ter muito dinheiro para ir numa feira. E eu pensei, tá aí, se a gente fizer uma feira, os jovens, né, vão para a feira, vão andar, os que estiver vendendo, que estiver fazendo a sua barraca, da sua congregação, vai estar ali atendendo, os outros vão passar e vão conversar. E o pastor Sadraque topou a ideia e disse, você está certa, porque na feira vão todo mundo se encontrar de uma maneira informal, um rapaz vai olhar uma moça, a moça vai olhar um rapaz, e vão se encontrar, e pode haver um namoro, um casamento. E por isso que foi criado a Feira Gospel. A feira é um lugar de encontrar pessoas, de conversar com pessoas, de dialogar, de estarem juntos. Então, esse evento, ele faz bem para a alma, porque quando você vai, conversa, e você esquece dos seus problemas, você está no momento de lazer. Isso também é cuidar do corpo, alma e espírito.
O autocuidado não é só você ir no médico. O autocuidado é você participar de eventos que te traz, de passeios, de viagens, que te traz algo de bom, de boas lembranças. Isso faz bem. Então eu quero deixar o convite aqui para vocês. Quero deixar o convite nesse sábado, a partir das 17 horas, aqui na 15 de novembro, esquina com a BR. Quando você passar na BR, você já vai ver no Templo Sede, na Casa Preta. Vai ter um grande evento, Feira Gospel. E você é o nosso convidado para estar aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Cada aluno é para nós muito importante. Cada aula merece toda a nossa atenção. Mas não olhamos apenas para dentro de nossa escola. Olhamos para fora dela, seja para perto, seja para muito longe. Nosso olhar cruza fronteiras, avança em muitas direções, questiona, aprende, vê. E isso nos leva a pensar, a reavaliar, a pesquisar novos caminhos, a refletir cuidadosamente sobre eles e a ter a coragem para mudar. Porque nosso compromisso com a educação nos impulsiona a buscarmos sempre o melhor. E o que buscamos, achamos. Sabemos que qualidade desde cedo resulta em crescimento sempre. E por isso nossos alunos buscam nos olhares presentes as perspectivas futuras para compreender o mundo e transformar a realidade. Aqui, o crescimento educacional é aliado a valores que formam um ser humano integral e atuante. Com nossos saberes presentes, construímos as lideranças do futuro e preparamos os alunos para grandes oportunidades. É nisso que acreditamos. Educação escolar cristã para formar gerações com princípios e propósitos. Eu quero te fazer um convite mais do que especial. Nós teremos um grande congresso de mulheres. Por que de mulheres? Porque mulheres, a palavra de Deus diz assim em Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa. A palavra de Deus não chama os homens a edificar a casa, ele chama a mulher. Por quê? A mulher é que gera, a mulher é que está sempre a casa, a responsabilidade de uma casa é da mulher. E quando nós trabalhamos com uma mulher, que essa mulher é curada, tratada, restaurada, ela vai levar para a família dela essa restauração, esse cuidado, e ela vai agregar na sua família conhecimentos para ajudar o seu esposo, ajudar os seus filhos. Então, a UFADEGIPA, ela não é somente no mês de outubro, né, onde nós vamos estar reunidas do dia 23 ao dia 27. Não, a UFADEGIPA, ela trabalha
de 1º de janeiro até 31 de dezembro com mulheres. É um trabalho contínuo, trabalhando corpo, alma e espírito, trabalhando essas mulheres para que elas sejam restauradas, curadas e para que elas possam edificar a casa delas. Tratamos com essas mulheres de uma maneira para que elas levem uma palavra para suas casas e para que elas sejam uma mulher diferenciada. Então, a Alfadegipa é um trabalho contínuo com mulheres e que agora vão fazer uma grande festa. É como se uma celebração de 2 em 2 anos. Então, não perca, de 23 a 27, nós estaremos na auditório da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com um grande número de mulheres, pregadoras, cantoras, que estarão aqui pregando e cantando e louvando e adorando ao nome do Senhor. Então, fique atento nas redes sociais. Os nossos cultos começam às 19 horas e encerra geralmente às 21h30, às 22 horas. Então, não perca esse grande evento, onde estará falando para mulheres, renovação, avivamento, mulheres edificadas. Então, não perca o grande congresso que nós vamos ter falando para as nossas mulheres. O nosso tempo é mulheres influenciando geração. Mulheres influenciando geração. Eu quero deixar essa pergunta para você. Você, não importa se é mulher, se é homem, você está influenciando a sua geração? Que maneira que você está influenciando? Porque você pode influenciar para o bem ou para o mal. Através do seu trabalho, as pessoas estão querendo ser o que você é? Através da sua maneira de agir, de fazer, as pessoas têm te procurado para se aconselhar? As pessoas têm olhado para você, apontado e dito, eu quero ser igual ele, igual ela? Olha, isso é influenciar geração. Então, eu deixo aqui essa palavra. Venha para o nosso grande congresso, Mulheres Influenciando Gerações. Eu vou para um pequeno louvor e daqui a pouco a gente já vai estar ministrando a palavra no seu coração. Tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.
Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Hoje nosso programa vai estar falando sobre o cuidado. Deus nos chama a cuidar do corpo, alma e espírito. E na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5 e 23, olha o que Deus vai nos dizer. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus está nos chamando para que nós possamos cuidar, porque nós somos tríplices, corpo, alma e espírito. Deus não quer só o seu espírito, Deus não quer só a sua alma, Deus não quer só o seu corpo. Ele nos chama a cuidar dos três. Quando você cuida do seu corpo está saudável, você vai bem a sua alma, vai bem o seu espírito. Se você cuida do seu espírito está vivificado, o Espírito Santo habita em você. Suas emoções estão controladas e você começa a meditar na palavra e você cuida do seu corpo. Então, Deus nos chama, não é só do corpo e nem só do espírito, mas corpo, alma e espírito, que a palavra de Deus diz, para nós cuidarmos do corpo, da alma e do espírito, irrepreensivelmente. Olha só, ele além disso, ele fala, para nós cuidarmos, não é só o cuidado, mas para ter corpo irrepreensível. Deus é o Criador da vida. Ele é o homem do pó da terra e nos fez alma vivente. Só que quando o homem pecou, ele foi desligado de Deus, o nosso espírito. Só que a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, essa ligação é refeita. Então, o seu espírito é vivificado. E a partir do momento que o seu espírito é vivificado, o Espírito Santo habita em você
e ele fala com você, ele lembra você e ele começa uma mudança na sua vida. Agora, por que eu tenho que cuidar do meu corpo? Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós? O Espírito Santo habita em nós. Se eu sou o templo do Espírito Santo, então eu tenho que cuidar do meu corpo, porque o Espírito Santo habita em mim. O corpo é presente de Deus. Deus nos deu esse corpo. Então eu tenho que cuidar do meu corpo. Qual a maneira que eu vou cuidar do meu corpo? Olha, alimentação. Escuta, mas a Bíblia fala alguma coisa? Se você for em Eclesiastes 10:17, ele fala assim: bem-aventurado tu que come a tempo para recuperar as suas forças e não se dá a bebedice. Olha, Deus está nos dizendo: comer a tempo, não pular refeições, não passar muito tempo sem comer, mas também não devemos nos dar a glutania, aquela pessoa que come muito. Então, nós temos que cuidar do nosso templo. A palavra de Deus: bem-aventurado o que come a tempo e recupera as suas forças. Agora, para recuperar a força, o que nós precisamos ter? Uma boa alimentação. O que você está colocando no seu prato? Que tipo de alimento você está comendo? Aí nós vamos em Marcos 10:17, quando Jesus chama eles para se retirar para um descanso. Olha, Jesus nos ensina que nós temos que descansar. O nosso corpo, ele precisa de uma boa noite de sono. O nosso corpo precisa se alimentar bem, ele precisa descansar. Mas também o nosso corpo precisa de exercício físico. Então, cuidado do corpo não é algo para estética, não é algo assim dizer para que eu fique, sarado, bonito. Não, cuidado do corpo, da alimentação, de uma boa noite de sono, cuidado com o exercício, cuidar em pegar sol, cuidar em ter a nossa saúde do corpo, do templo do Espírito Santo. Deus disse assim, para nós cuidarmos de corpo, alma e espírito. Você está cuidando do seu corpo? Alimentação, descanso, fazendo o seu check-up, fazendo exercício, ou você está acima do seu peso, a sua glicose está alarmante, a sua pressão, e você tem controlado tudo isso com medicação? Olha, você tem que parar e refletir e analisar, será que Deus está se agradando da maneira em que você está cuidando do seu físico, do seu corpo? Fica esse ponto de interrogação. Agora, é corpo, alma e espírito. E a alma? A alma são as nossas emoções. Nós somos formados, corpo, alma e espírito. Como que eu cuido da alma? No Salmo 42:1 diz assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O salmista está dizendo aqui, olha, a perturbação da alma, as angústias da alma, nós temos que esperar em Deus, que Ele é que supre as nossas necessidades. E o que é a alma? É os nossos pensamentos, é os nossos sentimentos, é as nossas emoções. Agora, tem um lado que as pessoas rancorosas, amargas, ódio, falta de perdão, isso traz doença para a alma. O ódio, o rancor, a falta de perdão, isso adoece a alma. Agora, o que traz saúde para a alma? Esse é muito simples. Passear, conversar, se divertir,
ler a palavra, orar, meditar, buscar a Deus, estar com pessoas que amamos, sentar à mesa com amigos, com amigas. Isso nos traz renovação. Você pode fazer um teste. Você está triste, abatida, você está com problema, e aí você liga para uma amiga, vamos tomar um café? Vamos conversar um pouco? E aí você esquece dos seus problemas e começa a conversar coisas boas. Você vai sair dali totalmente diferente. Agora, se você está com problema, está com dificuldade, está triste, e você fica em casa e começa a se lamuriar, daqui a pouco a alma vai adoecer o corpo, o espírito, daqui a pouco você está em depressão, daqui a pouco você está angustiada. Então, para um pouco. O que é que me dá prazer? O que é que me faz sorrir? É escutar uma boa música? É conversar com amigos? É sair? É passear? É participar? O que é que me traz felicidade? A palavra de Deus diz, renovação da nossa mente. O que é renovação da mente? O que você tem pensado? Se você tem pensado em desastre, em acidentes, em doenças, escassez, nos problemas, renova a sua mente. E só há uma maneira de renovar a nossa mente. Lendo a palavra de Deus, tendo boas leituras, conversando com pessoas saudáveis. Isso faz renovar os nossos pensamentos. Rejeita os pensamentos mal. Diga para eles, aqui na minha mente não. Eu aprendi que eu preciso renovar a mente. Então, renova os seus pensamentos. Em Filipenses 4, disciplina os seus pensamentos. Ah, isso pode acontecer. Não, isso não pode acontecer. O que vai acontecer são coisas boas. O que vai acontecer é um dia eu ir morar no céu. O que vai acontecer é um dia o Senhor virá me buscar. O que vai acontecer? Que Deus vai enxugar as minhas lágrimas. O que vai acontecer? Que dias melhores virão. Renove a sua mente. Cuidado com as suas emoções, ansiedades e tristezas e iras. Cuidado. Tenha em dia. Não se ire com as pessoas. Não se irrite com as pessoas. Por mais que elas te ferem, por mais que elas queiram te maltratar, rejeita. As pessoas só se maltratam, elas podem se maltratar, mas se você aceitar aquilo, entrar no seu coração, isso vai fazer você adoecer. Agora, se você rejeitar e dizer, aqui não, aqui eu não aceito, a pessoa pode até ter me afrontado, mas eu não aceito a afronta daquela pessoa. Repreende. Você é filho de Deus, você foi comprado com o sangue de Jesus. Então, repreende. E a palavra de Deus, busque a paz interior, busque. Como que você pode buscar essa paz? É você contemplando o que Deus já fez na sua vida. Começa a trazer à memória tudo aquilo que Deus fez. Começa a meditar na palavra. Começa a conversar com pessoas que te dão boas ideias. Precisamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Se você alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, você será uma pessoa feliz. Não busque aquilo que Deus não tem para você. Senhor, o que tu tem para mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? E começa a lutar. Sabe, interessante que às vezes nós estamos buscando um milagre. E para que você quer esse milagre? Eu me lembro que uma vez eu estava pedindo algo para Deus e falei com meu pai, pai, por que Deus não me dá isso? Aí meu pai falou assim, porque você está orando errado. Você tem que orar assim, Deus, eu preciso disso para isso. O que você vai fazer com o que você está pedindo? Isso é bíblico? Sim. Quando Ana orou e pediu um filho para Deus, o que ela disse? Deus, se tu me der um filho para mim, eu vou entregar ele na sua casa. Olha só, se tu me dá um filho, eu vou entregar ele na sua casa, que foi Samuel. Ana teve Samuel, entregou ele no templo e ele foi um grande profeta, um grande sacerdote, um grande homem de Deus.
Deus não ouviu a oração de Ana? Deus não fez um milagre na vida de Ana? E Deus pode fazer um milagre na sua vida. Alinha a sua vontade com a vontade de Deus, que você não irá se frustrar. Quando você está alinhado com a vontade de Deus, tudo o que acontece na sua vida não é novidade para você, porque Deus já te avisou. E as suas emoções estão em dia. Nós aprendemos a cuidar do corpo, da alma, o que nos faz bem, o que nos traz alegria. Mas e o Espírito? O Espírito é que nos conecta com Deus. É a nossa conexão com Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós somos religados. Deus é Espírito e importa que o adoramos em Espírito e em verdade. Como que eu cuido do meu espírito? De que maneira eu alimento o meu espírito? Porque, olha, se o corpo vai bem, a alma bem, mas o espírito não vai bem, nada está bom na nossa vida. Agora, se a alma está bem, mas nem o espírito, nem a alma, então os três têm que estar conectados. Agora existe um segredo. Se o seu espírito estiver bem, alma e corpo vai estar bem. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós, ele vai comunicar o que precisamos fazer. Só que o Espírito Santo, ele tem uma voz muito suave e meiga. Ele não é agressivo, ele não agride ninguém, ele não obriga ninguém. Você tem o livre arbítrio de escutar e obedecer a palavra que está sendo falada com você. Então, hoje, Deus está falando com você. Deus está dizendo para você o que você precisa fazer para ter uma conexão com Deus, para ter aquela comunhão com o Espírito Santo. O Espírito é a parte do homem que se relaciona direto com Deus. Todo relacionamento precisa do quê? De convivência. Quando eu sempre gosto de chamar a atenção quando a pessoa começa a namorar. Quando a pessoa começa a namorar, todo dia ele quer ver a pessoa. Todo dia ele quer ligar para a pessoa. Todo dia ele quer conversar com a pessoa. Então, o relacionamento ele vai se fortificando, vai ficando forte. Por quê? Por causa dessa conversa, você conhece a pessoa através dos gestos, através do seu semblante, através da sua fala. Então, tudo isso você vai começar a conhecer. E quando você conhece uma pessoa, a mínima coisa que ela fala, você já sabe o que ela está querendo te dizer. Um gesto, um olhar, você já sabe se ela está alegre, se ela está triste, se ela está feliz, você consegue saber. Então, como é que eu vou ter comunhão com Deus? Eu preciso ter comunhão com Deus, para que o meu espírito esteja vivificado. Então, eu preciso o quê? Orar. Oração. Oração não é aquela coisa distante. Oração é um bate-papo com Deus. É você falar, Deus, eu preciso conversar contigo. E contar as mínimas coisas do seu dia a dia. Ele já sabe, mas ele quer essa intimidade com você. E essa intimidade é através da oração. Depois tem a palavra. Deus deixou a sua palavra aqui na terra. Você quer conhecer a Deus? Você quer saber os projetos de Deus? Você quer saber o que Deus tem para você? Leia a Bíblia. Ali ele vai te falar. Ele vai te ensinar como comer, como andar, como se vestir, como se comportar, como ganhar dinheiro, como estudar, como tratar pai e mãe, como tratar o seu esposo, como tratar a sua esposa, como criar filhos. Tudo isso está na palavra. Isso traz a vivificação para o seu espírito. Isso traz uma comunhão maior com Deus. E existe algo algo sublime, que no Salmo 100, nos convoca a adoração.
Adoração não é você cantar. Adoração não é você simplesmente levantar as mãos e glória a Deus e aleluia, não. Adoração é você estar em comunhão com Deus, é você reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. Adoração é você reconhecer que tudo vem dele e que você não merece nada. Adoração é você se render a Deus e dizer: Deus, eu não sou nada, mas tu és tudo na minha vida. E tudo que eu tenho e sou é por causa de Deus, Ele que me deu, Ele que me fez desta maneira. Mas Deus nos chama também a comunhão com o corpo de Cristo, comunhão com nossos irmãos. Porque eu posso orar, eu posso ler a palavra, eu posso ter uma vida de adoração a Deus, mas como que eu vou demonstrar que eu sou uma pessoa transformada? Através da vivência com os meus irmãos, servindo os meus irmãos. Quando eu sirvo ao corpo de Cristo, por menorzinho que eu seja, eu estou fazendo uma grande obra. Então, para esse cuidado, porque no corpo de Cristo, um cuida dos outros. Eu vou ser cuidada e, ao mesmo tempo, vou estar cuidando. O corpo de Cristo, um corpo, ele precisa de todos os órgãos, de todos os membros. Por mais pequenino que seja, ele tem uma função. E Deus te chama para uma função: estar no corpo de Cristo, servindo as pessoas. A santificação, isso que faz nós termos comunhão com Deus. A santificação é muito importante. O que é santificação? Está separado do mundo. Mas não é estar fora do mundo, não é isso. Do adultério, da bebedice, das drogas. Então, Deus nos chama a uma vida santa, uma vida santificada. Porque tudo isso faz mal também ao nosso corpo. Tanto a prostituição, a bebedice, a desobediência, né? E as drogas, isso faz mal para o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, quando nós nos separamos, nos santificamos, jejuamos, buscamos a Deus, olha, o jejum, ele traz muito benefício para o corpo físico, ele traz muitos benefícios. E, além disso, você está dizendo não para a carne, e sim ao Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito está fortalecido, conseguimos vencer as tentações e prevalecer. Quantas pessoas têm iniciado uma caminhada, mas ao longo do caminho têm caído? Por quê? Ele não tem ficado atento e obedecido o que Deus tem falado. Oração, leitura da palavra, santificação, agradecimento, adoração a Deus. Então, tudo isso você tem que estar em dia para que você tenha uma vida vitoriosa e para que você não caia. A integração dos três. Não podemos negligenciar corpo, alma e espírito. Não adianta eu cuidar só de um, eu tenho que cuidar dos três. Um corpo doente enfraquece a alma e pode abalar o espírito. Uma alma abatida, ela pode adoecer o corpo. Um espírito distante de Deus deixa o corpo e a alma vulneráveis. O equilíbrio vem de colocar tudo sobre os cuidados de Deus. Mas na prática, como que eu posso aplicar? Reserva tempo diário para cuidar de você. Você é a pessoa mais importante. Eu quero encerrar essa palavra com uma pergunta para você. Estou cuidando do templo que Deus me deu? Eu tenho cuidado de mim mesmo? Eu tenho tirado tempo para cuidar do meu corpo, alma e espírito? Ou eu tenho lembrado somente do espírito? Eu tenho lembrado somente do corpo? Ou eu tenho lembrado somente da alma? Reflete nessa palavra e você terá uma vida abençoada. Se você colocar em prática aquilo que nós falamos hoje,
você terá uma vida saudável, você terá uma vida feliz, você terá comunhão com Deus, você vai viver bem com seus irmãos, com a sua família, e você será um ser humano excepcional, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. E eu quero orar por você. Eu quero hoje te colocar nas mãos do Senhor. Eu quero pedir hoje para que Deus venha tirar todo o ruído externo, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Feche os seus olhos, Pai. A tua palavra tem falado, Senhor, aos nossos corações. Mas nesse momento eu quero te pedir, Senhor, que tu venha tirar todo o ruído, todo o barulho, ó Senhor, que tem nos impedido de ouvir a tua voz. Pai, esta vida, Senhor, que está ouvindo essa palavra, essa vida, Senhor, que está tão desanimada, tão cansada, Pai, que muitas vezes olha para um lado e para o outro e faz a seguinte pergunta: será que algum dia eu serei feliz? Pai, fala ao coração desta vida, para, Senhor, que toda angústia, toda tristeza, Senhor, possa ser limpa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor querido, que essa alma seja vivificada, que essa alma seja renovada. Pai, em nome de Jesus Cristo, traga saúde ao corpo, Senhor. Traga, Senhor, auxílio a esta vida. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa Mais Conectado. Esse programa, Deus nos ensinou ao autocuidado, nos cuidar. Nesse programa, nós falamos sobre você procurar ajuda, procurar auxílio. Deus deixou os médicos na terra para cuidar de nós. Deus deixou pessoas, Deus deixou pastor na terra para que nós possamos procurar e ter auxílio. Deus deixou família para que possamos nos amparar, nos alegrar. Deus deixou tantas coisas para nós. Será que nós estamos aproveitando aquilo que Deus deixou para nós? Será que estamos tão preocupados a ponto de perder as bênçãos que Deus tem nos dado? Então, esse programa nos trouxe a reflexão, que Deus possa continuar te abençoando e te guardando, e que a partir de hoje você possa se preocupar com corpo, alma e espírito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fica com esse louvor de encerramento e até o próximo programa, se Deus quiser. Sem intimidade comigo não há como você vencer, sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não me honra. Mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for.
cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória não pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe deixarem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa. Contigo eu estou.